Bom, então, boa noite. Nós vamos iniciar, então, o nosso semestre de Bioquímica. Hoje, dia 5 de agosto, teremos, então, aí a apresentação da disciplina para que vocês possam aí ter todo o conteúdo do primeiro bimestre, né? Como que nós vamos organizar, então, nesse sentido. Temos, então, aqui projetado para vocês, né, um pouquinho dos conteúdos que serão dados aqui na nossa disciplina. Então, no primeiro bimestre, nós teremos aí preparo de soluções, né, onde nós vamos disponibilizar aí para vocês alguns vídeos e alguns textos sobre o preparo de soluções. É importante que vocês peguem o material de bioquímica do segundo período, para que tenham aí toda a base teórica, né, para a gente poder falar aqui do preparo de soluções. Então, nesse sentido, é importante que vocês deem uma olhada lá, como que é concentração molar, a parte de titulação, para que a gente possa trabalhar, então, as questões da nossa disciplina. Então, depois de preparo de soluções, nós vamos trabalhar o conteúdo de proteínas, né? Proteínas vão ter avaliações valendo 3 pontos, e nós teremos a parte de vídeos prática, né, e análise de textos sobre o preparo de soluções também, a partir das proteínas, e as reações de caracterização de proteínas. Nesse caso, eu enviei para o e-mail da turma, tá, o material teórico que nós vamos utilizar. Então, nós temos lá um arquivo chamado Bioquímica na Escola, que tem as práticas, né? Então, esse é o material, são os procedimentos de aula prática, né, que nós teríamos aí se não tivesse a pandemia. No caso, então, essas proteínas, né, nós vamos trabalhar as práticas do bioreto, nós vamos trabalhar a prática da ninidrina e outras práticas, mostrando vídeos, mostrando imagens para vocês de como que se faz essa caracterização de proteínas, tá? Então, neste caso também, vamos ter o conteúdo de enzimas valendo 3. Nesse sentido, nós vamos trabalhar a ação enzimática das proteases. Então, nós vamos trabalhar com a questão do leite também, né, a análise do leite, análise de pureza, análise de qualidade de alguns alimentos aí que nós utilizamos nos laboratórios de bioquímica. E, por fim, neste bimestre, nós trabalharemos lipídios. Os lipídios, então, valendo 4 pontos, onde nós vamos trabalhar as práticas de extração de lipídios da sódia e reações de caracterização de lipídios também. Então, neste caso, nós teremos basicamente esses 3 conteúdos, não teremos os conteúdos especificamente da bioquímica do segundo período de vocês, a parte teórica, mas é importante que vocês leiam, que vocês entendam, que vocês revisem a parte teórica, porque a compreensão de o que é proteína, do que são formadas proteínas, né, o que são aminoácidos, as enzimas, os lipídios, ácidos graxos, tudo isso é importante para que vocês entendam a reação que vai acontecer nessas práticas, tá? É claro que, né, estamos em momento de pandemia, vocês não vão trabalhar a prática no laboratório, mas nós vamos aí fazer um esforço aí para que vocês possam entender como que é os protocolos. Caso, então, a gente retorne, né, dessa pandemia, daí essas práticas serão executadas lá na escola, ok? Então, alguém tem alguma dúvida aí, né? Se alguém tiver alguma dúvida, por favor, né? Use fale no áudio, porque às vezes o chat ele está na outra janela, então eu às vezes não vejo o que vocês estão escrevendo. Então, se for
Mas quando eu perguntar se alguém tem alguma dúvida, eu vou lá no chat e vou dar uma olhada se alguém falou alguma coisa. Nesse caso, então, né, como eu falei para vocês, né, nós vamos trabalhar conteúdo de bioquímica prática, e nesse sentido, o material que nós vamos mais utilizar aqui, então, é essa apostila que eu falei para vocês, que é o Bioquímica na Escola, que eu vou projetar aqui agora. Então, né, basicamente, nós temos aqui material Bioquímica na Escola, tá? Esse é um material de práticas de bioquímica, né, que também, né, apesar do nome Bioquímica na Escola, ele são as mesmas práticas que os cursos biológicos eles utilizam também, né? Então, nesse sentido, as práticas que tem aqui, vocês também, se forem para a faculdade de biologia, química, medicina, farmácia, biomédicas, vocês também vão ver essas práticas aí na faculdade. Então, nós vamos utilizar alguns conteúdos desta apostila. Não vamos utilizar todas, justamente porque vocês já veem isso com a professora Mayra, vocês já viram isso no semestre passado, e algumas coisas vocês vão ver no semestre que vem, tá? Em várias disciplinas. Então, nós vamos colocar aí alguns desses conteúdos para a nossa disciplina de bioquímica. Então, uma das coisas importantes aí que vocês vão ter que observar bastante, né, os equipamentos básicos de laboratório, tá? O nome desses equipamentos, vocês vão ter que, né, relacionar o nome desse equipamento com ele, tá? A questão das vidrarias, quais são os nomes de cada vidraria, porque quando nós começarmos a prática, né, basicamente, vocês vão ter que falar, escrever o que vocês estão entendendo e utilizar os nomes corretos, né? Então, o laboratorista, né, gotejou 20 gotas de solução X num tubo de ensaio, né? Então, utilizar apropriadamente as palavras e também as soluções. Né? Preparo de soluções, nós vamos ver rapidamente preparos de soluções nesta e nas próximas aulas, e depois nós vamos utilizar os conteúdos que não estão nessa ordem especificamente, tá? Mas eu sempre vou na aula dizer, o capítulo tal, página tal, então vocês vão dar uma lida sempre ali. Quando o Cleson estiver ativo, nós vamos deixar essa apostila ali postada no mural, né? Baixem a apostila para que vocês consigam acompanhar as aulas no mural e também as aulas nos vídeos e nas atividades que forem postadas, tá? Então, basicamente, nós vamos falar um pouquinho dos equipamentos de laboratório, tá? Esses equipamentos de laboratório, basicamente, vão sempre ter que ser, como diz aí no texto, né, a execução de tarefas no laboratório envolve geralmente o emprego de uma variedade de equipamentos, né, e eles devem ser utilizados de modo adequado, não somente para possibilitar a obtenção de resultados confiáveis, mas também para evitar danos pessoais e materiais. Então, a questão da segurança laboratorial, ela é muito importante. Então, e também a escolha de um determinado aparelho ou material de laboratório depende dos objetivos e das condições que o experimento será executado. Então, existem experimentos que são qualitativos e outros experimentos são quantitativos. Os qualitativos, né, isso é importante vocês sempre observarem, né, que os qualitativos são aqueles experimentos que você quer saber se tem ou não tem, né, você não quer saber a quantidade, né, você quer saber se tem ou não tem. Então, por exemplo, nós vamos ter aí alguns equipamentos, uma prática que vocês vão tentar descobrir, por exemplo, se o uísque é falsificado ou não.
Então, nós gotejamos lá o reagente, e o reagente vai dizer se ele é ou não é, né? Também nós vamos ter aí, né, alguns experimentos que são quantitativos, ou seja, você tem que dizer o quanto tem. Então, nessas práticas, basicamente, você vai ter, por exemplo, no teste do biureto, você vai ter várias tonalidades de cores que o experimento vai te dar da concentração de proteínas que existe em uma determinada solução. Então, neste caso, cada cor vai ter uma concentração diferente que vai ser observada numa tabela, né? Nesse nosso caso, né, nós vamos fazer com as cores mostrando na tabela, mas, né, se vocês forem trabalhar num laboratório privado ou num laboratório público com recursos, geralmente nós colocamos isso no fotocolorímetro, que é um aparelho que já vai identificar a cor, né, a onda, o comprimento de onda, e vai nos dar aí a concentração de proteínas dessa solução, desta amostra, tá? Então, aqui não vamos nos ater muito, tá? Mas é bom que vocês tenham aí a leitura da função de cada um desses equipamentos, dessas vidrarias, né? Então, por exemplo, bastão de vidro, né? Para que ele é usado, né? Então, por exemplo, ele é usado na transferência de líquidos e na dissolução de sólidos. Dissolução de sólidos, a maioria de vocês já usou o bastão de vidro para misturar uma coisa dentro de um becker, né? Na transferência de líquidos, geralmente você tem uma técnica que você coloca o bastão de vidro, né, em cima do becker, tá? E aí você vira o becker com esse bastão, tá? Nas próximas aulas a gente vai mostrar mais ou menos como é, porque eu não tenho becker, não tenho bastão de vidro aqui em casa, mas a gente vai mostrar a técnica que você utiliza, né, para fazer um líquido escorrer e não espirrar quando você transfere, por exemplo, de um becker para outro becker, né? Tem uma técnica que nós utilizamos que a substância, ela escorre pela parede do bastão de vidro, tá? Então, isso aí nós vamos ver mais para frente. Então, ele também é utilizado, como eu falei, na transferência de líquidos, quando você não quer, justamente em experimentos quantitativos, onde cada miligrama, cada mililitro é precioso, você não quer que essas coisas espirrem na parede do seu becker. Então, você pode utilizar a técnica de transferência por bastão de vidro, tá? E aí, né, ele diz aí que quando envolvido em uma das extremidades por um tipo de látex, é chamado de policial, né, porque é empregado na remoção quantitativa de precipitados, né, então, basicamente, ele serve daí como se fosse uma colherzinha, né, para tirar todo o precipitado, porque cada miligrama que está ali na tua amostra é preciosa para você ter o resultado. Becker, né, a gente não vai falar muito dele aí, porque ele é bem conhecido, tá? Entretanto, o uso do Becker, geralmente, ele não é para uso quantitativo. A graduação que você tem aqui é para você ter uma ideia de quanto cabe nesse Becker e o quanto que, né, você vai poder utilizar, né? Então, nós utilizamos geralmente para ter aí líquidos, para fazer aquecimento de líquidos, mas o Becker, você não pode, por exemplo, agitar esse becker, porque daí todo o líquido vai sair dele. Então, nesse sentido, a gente usa, por exemplo, o Erlenmeyer. Então, vamos lá para o Erlenmeyer, aqui ele não está muito na ordem. Aqui, o Erlenmeyer. O Erlenmeyer, né, ele tem esse formato, tá, cônico, justamente porque quando você agita, né, pela embocadura, o líquido aqui ele vai se agitar embaixo, sem espirrar para cima, que é o mesmo princípio para quem toma, por exemplo, vinho. A taça de vinho, ela tem esse formato de tulipa, justamente para permitir a agitação do líquido que está ali dentro, né, sem o líquido espirrar para fora, tá? Então, nós temos aí o Erlenmeyer, né, utilizado.
tá? A bureta, né, é um equipamento, e aí nós vamos ter dois códigos importantes para vocês, que vocês têm que sempre olhar no laboratório qual é o equipamento que você está utilizando. Existe o chamado equipamento TD. TD vem de to deliver, ou seja, para entregar. Então, ele é um equipamento que permite o escoamento de volumes precisos de líquidos, né? Então, geralmente, se você vê aqui na parte superior, você tem os dados do equipamento e você vai ver se está escrito TD ou TC. Se ele está escrito TD, né, ele é um equipamento que vai te dar o volume exato das coisas que você está utilizando. Diferente dos equipamentos chamados de TC. Né? Então, vamos pegar um equipamento TC aqui, que é a pipeta. Então, você vai ter aí TD ou TC, né? Então, o que é o equipamento TD? O equipamento TD, ele vai te dar volumes, né? Basicamente, do que você quiser. Então, você pode encher essa pipeta, e aí você quer 2 ml, você desce até o 2 ml e pronto, acabou. Os equipamentos TC, desculpe, os equipamentos TC, eles contêm, né, to contain, né, do verbo em inglês. Desculpe. Então, do verbo to contain, né, onde eles vão conter uma quantidade exata de líquido. Então, se essa pipeta aqui é uma pipeta de 10 ml, ela só vai te entregar 10 ml, ela não tem graduação para você saber, né, se tem 5, se tem 6, ou seja, você tem que encher ela inteira até o menisco chegar na indicação, né, que diz que essa pipeta tem. Né? Então, ela é menos precisa do que a pipeta TD. Né? Então, geralmente, essas pipetas, quando você tem, né, um trabalho muito repetitivo, então você tem que pegar um monte de tubos e botar 10 ml, por exemplo, lá dentro. Então, você sempre usa a mesma pipeta. Né? Então, essa pipeta ela vai puxar sempre para o mesmo risquinho, né? Permitindo aí que você tenha um trabalho mais eficiente, mais rápido. Outros equipamentos que nós vamos utilizar aí, né, são os balões. Então, tem o balão de fundo chato, né, em que você não precisa ter, né, um suporte para ele, né, se você colocar ele em cima da bancada, ele fica. E o balão de fundo redondo, né, que ele justamente, ele não vai ficar, então você vai precisar de um suporte especial, né, para que ele fique de pé. E por que que ele é de fundo redondo e aquele é de fundo chato? Porque o de fundo redondo justamente não tem cantinhos, não tem bordas, né, que permitam com que um determinado líquido fique aprisionado lá dentro. Então ele é todo equivalente, então ele você poderá tirar tudo que está aqui dentro, né? Balão volumétrico também, né, é um balão, só que ele tem uma indicação, geralmente, dizendo qual é a medida desse balão. Então, às vezes, tem aqui 1 litro. Né? Então, esse risquinho aqui, ele, né, diz para você que é 1 litro. Para que nós utilizamos, geralmente, o balão volumétrico? E ele é um equipamento TC. Porque, por exemplo, se você vai fazer um meio de cultura, então você vai pegar lá Clé de agar. Né? O Clé de agar lá diz que você precisa de 4,5 gramas de Clé de agar a cada 1.000 litros de água. 1.000 ml de água. Então, você vai jogar ali, né, os 4,5 gramas e depois vai completar com água. Né? Então, ele é sempre para você completar. Você vai fazer, por exemplo, um meio, né, um BBM, que é um meio de cultivo de algas, né, de microalgas. Então, você vai colocando lá 5 ml, 10 ml de um monte de coisa dentro desse balão volumétrico e no final você vai completar até 1 litro. Né? Então, ele vai encher até uma determinada capacidade aqui e depois você completa com água destilada ou deionizada até chegar em 1 litro. Então, basicamente, né, esses balões volumétricos, eles têm essa função de você, né, fazer uma mistura, tomando como base o total de 1 litro, 2 litros, meio litro, vai depender do balão volumétrico.
Nós não vamos utilizar aqui, mas tem o frasco de Kitasato, que é um frasco a vácuo, né, onde você passa uma corrente de água aqui num funil especial e essa água vai criar uma pressão interna negativa que vai fazer com que o que estiver aqui em cima no funil seja tragado aqui para dentro, né? Isso ele é muito utilizado para substâncias que são muito viscosas ou que dificilmente passam dentro do filtro, então você acelera o processo de filtração. Funil simples, não vamos explicar muito, né? Funil de separação, geralmente ele é utilizado para substâncias que decantam. Então, você tem água e óleo, você quer separar água e óleo, deixa ele decantando, né? Vai separar a água embaixo, o óleo em cima, e você abre essa torneirinha e extravasa toda a água que está ali, só deixa o óleo dentro aqui. Então, isso aqui é, por exemplo, na indústria, ele é muito utilizado em vários tipos de produtos, né, bebidas alcoólicas, biodiesel, né, biocombustíveis em geral. Então, claro, né, no laboratório em pequeno, um tamanho pequeno, né, na indústria ele é maior. As pipetas nós já discutimos, né? Então, junto com a pipeta, inclusive, né, no laboratório, é importantíssimo que a gente utilize a pera, né, que é aquela borrachinha que você coloca aqui em cima, que aspira e expira o líquido que está aqui dentro. Nunca colocar a boca na pipeta, né? Bom, proveta, né? A proveta é um frasco para você ter medidas aproximadas de volume, tá? E aí vão ter provetas TD e provetas TC, né? A TD sempre é essas graduadas e a TC ela vai ter um risquinho único num lugar para dizer para você que ela mede aquilo lá e ponto. Termômetros para medir temperatura, tubo de ensaio, né? Geralmente, né? Por que as pessoas usam o tubo de ensaio? Porque a palavra ensaio, né? Ela vem aí da mistura de reações de pequeno porte. Então, você quer, antes de verificar se isso funciona, por exemplo, numa indústria, você faz um pequeno ensaio, né? Com quantidades muito pequenas de determinadas substâncias para ver o que vai acontecer ali. Então, o tubo de ensaio ele tem essa função, né, de fazer pequenos ensaios de pequenas quantidades de substâncias, tá? Daí nós vamos ter as vidrarias, né, ou materiais de porcelana, tá? Almofarize pistilo, que serve para moer sólidos, né, pulverizar esses sólidos. Funil de Birchner, que é o funil utilizado lá no Kitasato, né? Materiais metálicos, basicamente, o bico de gás, chamado de bico de Bunsen, né? Também em alguns lugares você vai utilizar o nome bico de Mecker, tá? A tela de amianto que você coloca em cima do tripé para que a chama do bico de Bunsen não fique diretamente no material, né, no vidro, na vidraria, e isso possa causar o estilhaçamento do material, né? O que faz a tela de amianto é espalhar o calor, né, por toda essa região para aquecer por igual o material que estiver em cima da tela de amianto. Espátulas, né, para você pegar substâncias sólidas e utilizar em pesagens. Aí nós vamos ter o banho-maria. Banho-maria basicamente é o aparelho que você aquece substâncias, né, para incubação de amostras líquidas, tá? Então, você faz a incubação de substâncias aqui que não podem ficar diretamente no fogo. Então, você controla aqui, coloca a temperatura que você quer, que mantenha a água, e aí você põe a vidraria com as suas amostras aqui dentro e ele vai ficar lá esquentando. Centrífuga, né, para fazer a separação de sedimentos, né, em líquidos. Para a estufa, que serve para secagem de materiais. Pinça de madeira, para pegar, por exemplo, tubos de ensaio, né, que estejam no aquecimento. A piceta, né, é um frasco para que você
consiga, né, colocar aqui água, álcool e utilize para fazer lavagem de recipientes, de precipitado, né, de forma que o recipiente ele fique de pé. Então, quando você aperta a piceta, a água, o álcool, ou seja lá o que for, vai sair por aqui e você pode direcionar, né, esse bico para retirar substâncias que estejam dentro do frasco que você quer lavar, né? Então, basicamente, nós temos aí as recomendações de como que você usa cada um desses equipamentos, né? O que pode esquentar, o que não pode esquentar, tá? Alguém tem alguma dúvida? Por enquanto. Ali. Então, aqui nós temos algumas figuras com pipetas, né? Métodos de pipetagem. Então, nós temos a micropipeta, as micropipetas. Nós temos aqui, né, acoplamento da pera sobre a pipeta, né? E e uma pera mecânica, né? Que ela faz a mesma coisa que essa pera aqui, tá? Outra coisa, né? Tá aqui. Quando você vai pegar um líquido e vai colocar numa pipeta ou vai colocar na bureta, a primeira coisa que você tem que observar é o menisco que o líquido forma por causa da pressão atmosférica que está aqui em cima. Então, a medida, ela sempre deve ser feita, né, onde o menisco, ele vai ficar com a barriguinha à altura do seu olho, e é ele que vai indicar a medida que você tem. Então, se quer 5 ml, você só vai saber que é 5 ml se a barriguinha do menisco estiver em cima da medida dos 5 ml. Então, isso é importantíssimo para evitar erros de leitura. Então, sempre colocar, né, o equipamento, seja lá o que for, na altura do seu olho no momento da medição. Então, nunca observar isso aqui num ângulo, tá? Porque você nunca vai ter a medida correta. Então, você sempre tem que colocar o olho, basicamente, paralelo aqui à barriguinha do menisco, né, que for formado. Então, aqui tem um exemplo, né, ó, aqui, ó, você sempre vai fazer isso aqui. Você nunca pode olhar de cima para baixo, nem de baixo para cima, tá? É sempre olhando na altura do menisco, porque senão você cria um efeito chamado paralaxe, tá? A paralaxe é um efeito que vai te enganar, tá? Você vai ver ele errado por causa da distorção que vai acontecer entre o vidro e o líquido que está aqui dentro. Okay? A distorção dos raios luminosos, porque a refração, né, que existe no ar e na água é diferente. Então, quem já observou um peixe dentro de um lago, né, e aí foi pegar o peixe e descobriu que o peixe não estava lá, só a imagem do peixe estava lá, né, isso aí é chamado de paralaxe. Então, você vai criar uma paralaxe e vai ter uma medida errada aí do seu experimento. Tá? Alguma dúvida? Nenhuma dúvida? Bom, nós também vamos ter aqui, né, as soluções, tá? E nesse sentido, nós só vamos fazer uma pequena revisão aqui do que são as soluções. Vocês já viram isso com o professor Vialiche, provavelmente. Vocês já viram também, né, com outros professores, né, os cálculos que são feitos, o que é mol. Então, a gente não vai entrar muito nesse conceito, né? Nós vamos fazer mais uma revisão aqui. Então, a primeira coisa, né, que a gente vai ter aí é que o mol é a quantidade de matéria, tá? Que é 6,023 vezes 10 a
a 23, né? Desculpe, é 6,02 vezes 10 a 23, né? Coisas, né? Quantidades de matéria que vocês vão ter aí para transformar em um mol. Então, né, a transformação vocês já viram. O que nós vamos falar muito aqui é de massa molar e concentração, né? Concentração, massa molar, concentração em massa, concentração de quantidade de matéria, tá? Então, massa molar, então, é aquela massa que equivale a um mol, né? Então, isso aqui vai ser muito importante. Por quê? Porque justamente em algumas reações químicas nós vamos ter a quantidade de matéria especificada em gramas que vai equivaler a tantos moles. E esses moles, eles têm que ser equivalentes na reação química ao, por exemplo, ao produto que nós vamos obter, né? Então, os reagentes têm que ter as quantidades exatas dos seus moles para chegar no resultado adequado de produtos previsto aí na reação, né? A concentração, né, em quantidade de matéria significa que você vai ter uma solução que foi dissolvida em 1 litro de água. Então, nós falamos aí, né, que o soluto A tem tantos mols em tantos litros de água. Então, geralmente em 1 litro. Então, se você tem aí uma solução 1 mol por litro, significa que você tem 1 mol de soluto, né, que é o que você dissolveu, em 1 litro de água, por exemplo. A concentração em massa é aquela que você vai fazer, né, a divisão entre a massa do soluto e o volume da solução expresso em quilogramas por metro cúbico. Isso aqui a gente quase não usa, tá? O que mais nós vamos usar aí, né, é mol por litro, tá? Que também às vezes aparece com o símbolo de M, que é o molar, né? A molaridade. Também existem outras expressões que vão aparecer muito nos protocolos, né? Porcentagem em peso, porcentagem em volume, porcentagem em peso por volume. O que é porcentagem em peso? É a quantidade de gramas de soluto em 100 gramas de solução, né? Então, a porcentagem em volume é quando você tem mililitros do soluto em 100 ml de solução. Então, aqui na porcentagem em peso, geralmente nós utilizamos para substâncias que são sólidas e a gente dissolveu nessa solução. Porcentagem em volume são substâncias líquidas que nós dissolvemos na solução. Então, por exemplo, se for porcentagem em volume, né, 20% de ácido clorídrico, volume barra volume, significa que 20% de 100 ml daquela solução de ácido clorídrico é ácido clorídrico puro, né? Ou seja, de 100 ml, 20 é ácido clorídrico e 80 é solução. Aqui, né, no caso é por grama, tá? Então, tantos gramas de soluto em 100 gramas de solução. Então, se a gente tem 1 quilo, né, vamos pegar aqui pelo exemplo mesmo. Se a gente tem 100 gramas de uma solução de hidróxido de sódio, né, se a gente disser que é 30% massa por massa, significa que se eu pegar esse líquido e colocar na balança e deu 100 gramas, significa que 30 gramas disso é hidróxido de sódio e 30 gramas é hidróxido de sódio e 70 gramas é água, tá? E porcentagem em peso por volume, né, é em gramas por ml de solução, né? Então, a gente dissolveu tantos gramas de soluto em 100 ml de solução. Então, basicamente, vocês têm que ver aqui, né, vai aparecer muito nos procedimentos V barra B, VM barra V, né, para justamente você saber como esse material, como essa solução foi produzida, né?
cálculos a gente não vai ver, né? Primeira coisa aqui, né, das soluções, vamos pular toda essa parte aqui, tá? Então, isso. Não vai ter mais esses exercícios, tá? Mas vamos ver aqui um exemplo, né? Então, aqui ele pede os cálculos necessários para preparar as soluções propostas. Então, sólido líquido, 100 ml de solução de NaCl, 1 mol por litro, né? O que significa isso? Né? Que você pegou 100 ml de uma solução, então imagine que você tem 100 ml de uma solução de cloreto de sódio é o sal de cozinha. Esse sal de cozinha, ele foi dissolvido na concentração de 1 mol a cada litro, tá? E essa solução foi, você tirou dela 100 ml. Vocês conseguiram entender isso? Se não entenderam, me perguntem agora, tá? Alguém não entendeu isso? Porque isso é extremamente importante, porque para produzir soluções, vocês vão produzir em laboratório. Então, o que eu fiz? Eu peguei 1 mol de NaCl, dissolvi em 1 litro de água. Aí, desse litro de solução de NaCl, eu peguei 100 ml de solução. Ok? Então, basicamente, como que eu vou fazer 100 ml de uma solução NaCl do contrário? Né? Então, se vocês entenderam que seria NaCl em 1 litro, 1 mol em 1 litro, né? Como que eu pegaria 100 ml disso? Basicamente, você teria ali que transformar, né, numa regra de 3, né? Se 1 mol você dissolve em 1 litro, quantos mol você dissolve em 0,1 ml? E aí você faz a regra de 3 e você vai ter quantos gramas de NaCl você vai necessitar para produzir uma solução de só 100 ml. E a mesma coisa aqui, né? Você quer 25 ml de uma solução de hidróxido de sódio, 4%, massa por volume. Significa que, né, de 25 ml, você quer uma solução 4%. Então, você vai pegar do volume, tá? E você vai calcular qual é a porcentagem, né, desse pó, né, o NaOH, é necessária para fazer 25 ml de sólido líquido. E assim por diante, tá? Claro, aqui vai ficar um pouquinho mais confuso, mas os vídeos que nós vamos trabalhar aí mais para frente, vocês vão notando aí como que são feitas essas soluções, é bem fácil, tá? Parece difícil aqui no começo, mas, né, todas elas vão ser realizadas com regras de 3 tranquila. Alguém tem alguma dúvida? Não? Então é basicamente isso, tá? A aula eu vou cortar por aqui, porque ela deveria ter começado mais cedo, tá? Mas tivemos reuniões, né, da escola, então, como a aula vai até 21h15, alguém tem alguma dúvida? Não? A princípio, não. Não? Então, se ninguém tiver dúvidas, né, nós estamos todos dispensados aí, tá? E aí, semana que vem, até semana que vem eu acho que já postam alguma coisa, mas eu peço que vocês deem uma lida nessa apostilinha aí, tá? E já comecem ali, já vou mostrar para vocês a página que vocês vão necessitar, tá? Então, eu acho que é mais fácil subir lá. Então, vocês já deem mais ou menos uma lida aqui, nessa parte aqui, que é reações de caracterização de proteínas, tá? Então, reações de caracterização de proteínas na folha 23.
é importante que vocês leiam os aspectos teóricos. Se vocês tiverem alguma dúvida, anotem essa dúvida, porque nós vamos trabalhar essas reações da anidrina, do bioreto, que são as reações mais clássicas possíveis da bioquímica, tá? Então, deem uma lida aqui, né, nos aspectos teóricos. Também, né, se possível, deem uma lida aqui, ó, né, nos aspectos teóricos do leite também, porque nós vamos trabalhar bastante leite, tá? Então, por exemplo, né, o leite contém 3 proteínas importantes, caseína, tal. Então, anotem, tá? Façam essas anotações aqui, deem uma lida, vejam se vocês entenderam, porque entender a composição do leite, como que ele é, como ele se comporta também, é importante aí para nossas reações aí, para vocês entenderem teste de bioreto, teste de anidrina e outros testes aí que são feitos, né, para a questão do leite. Ok? Nenhuma dúvida? Daí ele já, o material já vai estar já tá lá no e-mail. Já mandei. Uhum. Então vocês biotech 2019 @outlook, eu acho. Então mandei para lá. Já está lá, baixem o material, tá? Porque vai ser importante aí para nós começarmos aí a semana que vem já trabalhando alguns experimentos já, ok? Então, boa noite a todos. Até Ô, semana que vem. professor, Diga. só um pouquinho, boa noite. Boa noite. Referente ao e-mail, eu vou criar um novo e vou passar lá no grupo para você remandar esse e-mail, pode ser? Porque esse e-mail aí que você mandou, quem tem acesso a ele é só o Igor, só que a gente não está conseguindo contato com ele e para nós ainda não foi repassado nada. Ok. Então Tá você... bom? Tá, então vocês me mandam lá no grupo, tá? Não me mandem no Uhum. e-mail, porque é difícil eu conseguir ver coisas nesse e-mail, porque é muito e-mail que vem de todas as turmas. Então, vocês me mandem ali no WhatsApp, tá? Que eu mando pra Não vocês. seria melhor no Classroom daí? Não tem o Classroom. É isso que eu falei, John. Não tá aberto. E aí, até esperar abrir para vocês terem o material, né? Vai ficar muito apertado. Então, se puderem mandar aí hoje, vocês me mandam hoje, eu mando já o e-mail. Ah, não, eu já criei aqui um e-mail, então eu já passo lá no grupo, então no WhatsApp, tá bom, professor? Obrigada. Não, é o tempo que vocês necessitarem, né? Porque se vocês demorarem, aí vocês vão ficar com menos tempo para ler. E vocês já viram que a apostilinha é grande, ela é do bimestre, do semestre inteiro. Tá? Já é um material para vocês Ah, não, usarem até o tranquilo, fim já do vou ano. criar aqui e já mando pra você. Tá bom? Então, mais alguma dúvida? Tá bom, obrigada. Não. Então, até Não. semana que vem, pessoal.